Olá, começa agora o Questão de Ordem e hoje nós vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre o rol taxativo, porque recentemente o Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento sobre a cobertura dos procedimentos realizados pelos planos de saúde. E nas redes sociais, diversas críticas foram e estão sendo realizadas por pessoas que estão se sentindo desassistidas, procedimentos, medicamentos que estão sendo negados. Então, para debater este assunto, recebo aqui no Teatro Bento Quirino o vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, o vereador Eduardo Magoga, presidente da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, e o Nelson Freitas, que é bacharel em Direito, pós-graduado, mestre em Direito Processual, professor de Direito Civil. Então, desde já, agradeço a presença de vocês três. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Nelson, começo com você. Para quem está nos acompanhando, ainda não está muito familiarizado com este tema. Na prática, nós tivemos mudanças, o que era o rol exemplificativo, o rol taxativo, agora a cobertura ficou menor. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Muito obrigado pelo convite. Realmente o tema é muito interessante, tem gerado uma discussão intensa a respeito do assunto, e não é à toa que o assunto chegou até o Superior Tribunal de Justiça e foi decidido recentemente, no dia 8 de junho, e trata-se de uma discussão relativa ao rol de procedimentos médicos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quando se fala do rol, por que é um rol? Porque é uma relação, e essa relação ela está disponível lá no site da ANS, no Espaço do Cidadão. Todas as pessoas, de todo paciente pode ter conhecimento de quais são essas coberturas. E o plano de saúde, a operadora do plano de saúde, sempre que oferece o serviço ao consumidor, ao paciente, tem o dever de demonstrar quais as coberturas do plano. E elas são muito claras nesse sentido. E a grande discussão é que determinados procedimentos que o médico ou o corpo clínico indicava, que não constava daquele rol, vira uma ação judicial, se torna um procedimento judicial discutido em juízo. E algumas decisões judiciais afastavam aquele tratamento, não concediam aquele tratamento, exatamente porque aquele tratamento não constava no rol. E a discussão gerou, por conta de uma resolução normativa que determinou que o rol era taxativo, e a grande discussão no judiciário virou a respeito exatamente disso. Se o rol era taxativo, ou seja, se eram só aqueles procedimentos, ou era um rol exemplificativo, que era apenas um exemplo para aquilo. Então esse foi todo o debate que se tomou, que foi até o STJ, que continua, porque o judiciário tem diversos processos dessa natureza. Então, a base do questionamento, a base da discussão toda, consiste nestas duas hipóteses, quer dizer, se o rol é exemplificativo ou ele é exaustivo efetivamente. E o entendimento recente, então, do STJ foi no sentido que ele é taxativo, sim, deve prevalecer somente aqueles procedimentos elencados ali no rol. Ô Nelson, por que este assunto ele foi para o STJ? Como que se decide que um determinado assunto vai para o Superior Tribunal de Justiça? E há muito tempo se discutia este assunto? A questão relativa à saúde suplementar, na verdade, ela vem desde 1960. Com o crescimento do mercado de trabalho, com a formalidade do mercado de trabalho, já com o crescimento do mercado formal de trabalho, né? Então, os patrões ofereciam aos funcionários determinados benefícios, e entre eles o plano de saúde. Então, desde a década de 60, isso já vem uma certa discussão, mas só foi regulamentado em 1998 com a Lei 9656, que veio regulamentar os planos de saúde. E a partir da regulamentação que houve, então, a criação do rol taxativo, é que iniciaram-se as discussões no judiciário, exatamente porque alguns procedimentos não eram cobertos lá pelo rol,
Então, sempre que o paciente tem a indicação de determinado procedimento e a operadora do plano de saúde se nega a oferecer aquele tratamento, ele ingressa com uma ação judicial em juízo. E por que foi esse assunto até o Superior Tribunal de Justiça? Porque a discussão foi muito ampla. Começa em primeiro grau, um juiz de primeiro grau. Então, um exemplo, né? A comarca de Campinas, por exemplo, é um juiz de primeiro grau. Então, o consumidor, o paciente que ingressa com o processo aqui, ele discute aqui na comarca de Campinas. Se ele ficar insatisfeito com essa decisão, ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um tribunal que responde por todas as comarcas do Estado de São Paulo, e aí já é um colegiado que julga o processo, não mais um juiz monocrático, como é da comarca de Campinas. E mesmo assim, se houver um conformismo ainda, é possível aos tribunais superiores, como é o caso recente do julgamento no STJ, que foi a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, onde há também um colegiado de juízes. Nesse caso, foram nove ministros. 6 deles votaram a favor do rol taxativo e 3 deles foram contra, dizendo que o rol seria exemplificativo. Então, objetivamente respondendo à pergunta, então chegou até lá exatamente por conta de toda a discussão, da peculiaridade e do grande questionamento que o próprio usuário faz perante o judiciário com relação ao assunto em questão. E por isso que esse debate chegou aqui ao questão de ordem. Participa aqui com a gente o vereador Paulo Haddad, que é presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas. Vereador, acompanhei algumas reuniões que foram realizadas, alguns temas que foram abordados na comissão, como, por exemplo, atendimentos nas unidades básicas de saúde de Campinas, as cirurgias eletivas que estão represadas por conta do período que nós estamos vivendo de pandemia da Covid-19. Então, a área da saúde ela ficou muito evidente com estes debates. O senhor teme que, por exemplo, procedimentos, exames, busca por remédios cresça no SUS caso seja negado pelos planos de saúde? Isso é algo que pode acontecer? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Primeiro, agradecer e parabenizá-los, né, por mais um assunto de extrema relevância. Então, esse programa ele traz aí à população informações precisas, importantes e oportunas. Dar aqui também as boas-vindas ao vereador Eduardo Magoga, companheiro de legislativo, doutor Nelson Freitas também, seja muito bem-vindo. Importante, né, trazer e contextualizar, né, e informações em tempo real, né? Nós tivemos aqui no último dia 8, né, essa votação no STJ, pautada no rol taxativo ou exemplificativo, e a gente já vê, viu, Gabriel, em algumas situações, o próprio usuário de plano de saúde recorrendo ao SUS para ter atendido algumas das suas necessidades, que muitas vezes não está contemplado, né, no rol da ANS. Mas é preocupante. Eu acredito que nós temos que ver, né, isso com muita responsabilidade. O Supremo Tribunal também Federal, ele também já se debruçou nesse tema. Existem aí algumas brechas na legislação, na própria, naquilo que foi apontado, né, pelo STJ, casos excepcionais, as excepcionalidades que não sejam contemplados naquele rol da ANS, não tem nada similar, eles podem sim, né, ser atendidos. Enfim, é um assunto muito polêmico, delicado, né, que envolve muitas vezes a vida da pessoa, né, só quem tem na sua residência alguém que precisa de um tratamento, vamos colocar uma área bem específica aqui, um tratamento de um câncer, né, que muitas vezes o medicamento ele é extremamente caro, ele não é oferecido, né, o paciente não tem condições de comprar, tem um plano de saúde, mas muitas vezes o plano de saúde também não contempla. Enfim, é um problema muito sério, fragiliza toda a família e, assim, as pessoas procuram, né, ser atendidas, seja no plano de saúde, pelo plano de saúde ou pelo poder público. Mas a gente vê, né, isso é real, muitas pessoas perderam os seus empregos, perderam o plano de saúde e recorreram à rede pública. Nós tivemos isso já
no ano de 2018, a coisa já começou a caminhar para essa situação de procurar o serviço público, e isso impacta de forma sobremaneira. E eu não tenho dúvida que algumas daquilo que é contemplado, né, aquilo que o plano de saúde tem no seu rol, que não seja atendido, a população vai recorrer ao serviço público, sem sombra de dúvidas. E participa do Questão de Ordem também o vereador Eduardo Magoga, que é o presidente da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Vereador, no seu entendimento, recusas por parte dos planos de saúde podem ferir os direitos básicos em relação à vida, os direitos do consumidor, da dignidade humana? Seja bem-vindo ao Questão de Ordem. Gabriel, muito obrigado pelo convite, pela participação aqui representando a nossa Comissão de Direitos do Consumidor. Saudar aqui o nosso vereador Paulo Haddad, vereador muito atuante na área da saúde do município, e o doutor Nelson aí pela participação. E eu quero deixar aqui registrado nesse momento que há sim uma preocupação muito grande, até porque a gente estava debatendo esse assunto, e até que já relacionando essa pergunta ao Dr. Nelson, hoje o ser humano ele não consegue dimensionar que tipo de doença que ele vai ter. A gente não tem como fazer um rol taxativo da doença que o usuário do plano de saúde vai ter. Se a gente pudesse, olha, só vai ter gripe, só vai ter febre, a gente contrata esse plano. Então, como que é uma coisa que a gente não prevê, eu acredito que a lista, hoje, sendo taxativa, ela fere, sim, os direitos à saúde da população, do consumidor que faz uso do plano de saúde, uma vez que, dia após dia, nós vemos a evolução dos tratamentos em algumas doenças, principalmente de câncer, vereador Paulo Haddad. E como que você inclui um tratamento que, de repente, foi descoberto hoje, numa lista que é atualizada de ano em ano, e você ainda tem que ter a decisão da ANS de nos explicar o porquê que aquele tratamento não poderia fazer parte. Então, eu acho que realmente o consumidor está sendo prejudicado, sim. Eu acho que a decisão ela foi baseada e pautada em direitos mais voltado para a questão da empresa, do sistema da empresa, do plano de saúde, que a gente também sabe que o plano de saúde ele também tem todos os seus direitos de ter ali os seus lucros, os seus benefícios, porque é por conta disso que você se monta uma empresa hoje. Ninguém vai montar uma empresa, doutor, para tomar prejuízo. Mas eu acredito que uma questão hoje que é colocada na área da saúde, as decisões têm que ser um pouquinho mais pautada para a área social, para garantir o direito da saúde da população. Então, eu acho que tivemos sim um prejuízo grande com essa decisão do STJ. Nelson, essa decisão pode trazer uma insegurança jurídica? Tem como provar que tudo que foi feito foi constitucional? Pegando o gancho dessa última pergunta por o Eduardo Magoga, se o direito à vida for negado, como é que fica essa situação? Essa é uma abordagem bastante interessante e claro, partindo das considerações do Eduardo, que eu entendo bastante relevantes, mas é muito importante refletir e conhecer muito bem a decisão que foi proferida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. O relator, ele demonstrou no processo bastante envolvimento com a questão, com a sensibilidade que o tema exige. Quando se fala que a decisão estabeleceu o rol taxativo, ele estabeleceu sim de forma taxativa, mas não taxativa absoluta. Tá? Ela pode ser mitigada sim, em algumas hipóteses específicas. Ou seja, são admitidas exceções ao rol taxativo, desde que atendam a algumas exigências técnicas. Eu tenho certeza que todo familiar que tem uma pessoa doente sente muito, e por isso que recorre ao judiciário, sempre com um assunto dessa natureza, com uma demanda dessa natureza. E
Mas o judiciário, nesta decisão, ele criou exceções que permitem, quando não há previsão expressa no rol, mas tem que necessariamente o tratamento que se busca, o medicamento que se busca, entre os diversos requisitos técnicos lá, algum deles é que aquele tratamento já não tenha sido afastado, indeferido pela ANS, ou que o tratamento tenha sido aprovado por um órgão nacional ou estrangeiro de grande renome, que tenha sido submetido a análise de medicina, efetivamente, com possibilidade efetiva de cura. Então, são alguns exemplos dos requisitos que foram permitidos nesta decisão, de forma que pode haver exceções. Então, e ainda tem uma grande possibilidade de abertura do diálogo entre o magistrado e os órgãos técnicos da ANS, a fim de que o magistrado possa questionar, possa saber a respeito, tem informações a respeito do tratamento novo que se procura. Além do mais, a ANS também sensibilizada com isso, a renovação do rol era feita a cada 2 anos. Já reduziu para 6 meses esse prazo. E na própria decisão do ministro relator, ele deixou muito claro que nenhum país do mundo tem um rol aberto. Nenhum país do mundo. E que a crítica que se faz também com relação ao rol taxativo é o seguinte: mesmo que se tenha um rol taxativo, isso não quer dizer, ou exemplificativo, né? Mesmo que se tenha o rol exemplificativo, não se quer dizer que necessariamente o consumidor vai conseguir o tratamento para todo o tratamento que ele procura. Então, baseado nisto, né, em todas essas situações, todas essas evidências, me parece que o tribunal ficou muito sensível a essa questão, sim. E eu acho que de forma nenhuma se afasta aí o direito à vida, muito pelo contrário. O que se procura é dar segurança ao próprio usuário, ao próprio consumidor. O que se procura é dar uma segurança jurídica nessa relação, porque os operadores de plano de saúde conseguem, com base no rol taxativo, efetivamente, promoverem os cálculos e saberem exatamente qual o custo disso e oferecerem condições melhores de preço até o consumidor. Então, considerando todas essas variáveis, me parece que, de forma nenhuma, seria afastado aí o direito à vida, muito pelo contrário. Ô Nelson, daqui 6 meses, então, isso pode ser revisto? Para quem está nos acompanhando, a gente, vamos supor, de um exemplo, nós temos neste rol taxativo 3.000 procedimentos que podem ser realizados. Daqui 6 meses, esse número pode saltar para 3.200, pode haver um outro entendimento de acordo com as discussões que estão sendo realizadas agora? Sem dúvida, a equipe técnica da ANS tem uma equipe técnica responsável pelo rol. São 3.363 procedimentos hoje no rol da ANS. Só esse ano foram incluídos 6 procedimentos diferentes. Tá. Ou seja, 6 procedimentos diferentes, não, foram promovidas 6 alterações. 14, exatamente. 14 novos medicamentos, acho que 6 novos procedimentos. É isso, exatamente. Então, veja como está sensível isso, e é feito, sim. Então, não há necessidade nem de esperar os 6 meses, isso é algo dinâmico que tem sido feito. E o Brasil merece elogios nesse aspecto, porque realmente a ANS, com relação a esse rol, tem sido muito atenta aos novos procedimentos, aos novos medicamentos, que dependem, evidentemente, né, da própria Organização Mundial da Saúde, aprovação, e depois de determinados procedimentos técnicos para serem incluídos. Isso tem sido feito. Tá? Então, é possível, sim. A cada 6 meses, esse rol será atualizado. O Nelson, só para a gente ter uma ideia mais precisa. O rol exemplificativo, as empresas operadoras, eventualmente, elas podiam não ofertar ou oferecer ou contemplar a pessoa que ela tinha comprado aquele plano. O rol taxativo,
imputa na operadora a obrigatoriedade daqueles 3.000 e quase 3.400 procedimentos, seja procedimento, consulta, medicamento, isso muda alguma coisa no entendimento jurídico, cria obrigatoriedade, aí sim, da empresa. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tinha o exemplificativo, pode ser que aquilo é para exemplificar, pode atender ou não, ou isso não mudou, sendo taxativo ou exemplificativo? Paulo, sendo o rol taxativo, é obrigatório que as operadoras de plano de saúde atendam todo esse rol. Uhum. O que pode acontecer, os contratos são regulamentados, né? Então sempre um contrato atualizado, ele atende, sim, haverá cobertura, tudo isso, por isso até o consumidor tem lá no site da ANS acesso a quais esses roles, qual esse rol, e poderá consultar, aliás, pelo princípio da transparência já trazido no Código de Defesa do Consumidor, a operadora deve orientar muito bem o consumidor quando ele faz o plano. Mas há mais uma coisa, além do rol, se o consumidor pretender incluir outros tratamentos na hora da contratação do plano, ele pode fazer isso. Evidentemente que isso terá um custo, sim, mas ele terá conhecimento naquela ocasião do acréscimo desse custo. E se for contratado, se houver um contrato administrativo, então, no qual for incluído um tratamento além daquele constante no rol, também a operadora é obrigada, então, a fornecer. Gabriel. Sim. Doutor Nelson, assim, eu entendo que hoje a pessoa, antes de recorrer à justiça, eu acredito que essa pessoa que faz uso do plano, ela já deve ter procurado o plano de saúde para entrar num consenso de um tratamento. Então, quando ela procura a justiça hoje para ter benefício desse tratamento, é porque ela já tentou um diálogo com a operadora, porque ninguém vai entrar na justiça antes de falar com a operadora do plano, com o colegiado que o doutor citou aqui. Então, eu não vejo essa abertura que ficou nessa decisão como uma ferramenta acessível para o consumidor a ter direito a alguma coisa e discutir isso daí. Eu vejo que o caminho só ficou um pouquinho mais longo, porque teremos que esperar esse colegiado, esperar esse entendimento, para depois ainda tentar algo de novo na justiça. Você poderia me explicar onde que é exatamente aí que o senhor acha que melhorou esse relacionamento? Eduardo, veja, quando o paciente necessita de um tratamento, se o plano dele não tem cobertura, se esse tratamento não está incluído no rol, e ele não tem uma cobertura excepcional, se ele não fez um aditivo e ele tivesse suportado um pagamento maior por isto, que compreendesse esse tratamento, ele pode chegar numa negociação com o plano, sim, é verdade. Ele pode negociar com o plano e o plano pode fazer o seguinte, a maioria das vezes o que acontece, tem um tratamento similar, então tem o custo desse tratamento similar, e a diferença entre aquele tratamento previsto no rol e o tratamento indicado pelo médico, haverá uma diferença de valores. E nessa diferença, o usuário assume a diferença e o plano paga o restante daquilo que está previsto. Então, é uma possibilidade de conciliação, é uma possibilidade de solução, e todo plano de saúde está aberto a isso. Todas as operadoras de plano de saúde estão abertas a esse tipo de negociação, porque é possível chegar num consenso. Ocorre que nosso país, a nossa cultura é de litígio. E nós temos uma busca muito grande. Não é à toa que o judiciário tem aí diversos processos. E relativos à saúde, nós temos diversos processos em andamento. Então, as pessoas, às vezes, não têm paciência e muitas vezes o tratamento de saúde exige uma determinada urgência. As pessoas, então, não toleram, não entendem o porquê da existência de um rol, quer dizer, é claro que isso é feito, não é uma forma do plano de saúde simplesmente impedir a realização de novos tratamentos, mas é fixar com base em critérios científicos, critérios técnicos, efetivamente, quais os tratamentos que serão oferecidos. E, às vezes, não compreende, busca perante, então, o judiciário uma sentença, uma decisão que determine o oferecimento daquele plano, daquele tratamento.
E, às vezes, ele pede já o que a gente chama de tutela antecipada. Então, ele pede já no momento da ação, no início do processo, que o juiz conceda isso, considerando a urgência do assunto, a peculiaridade do assunto. Então, muitos juízes têm oferecido, sim, esse tratamento de início, mas o processo continua sendo discutido até as instâncias superiores, até a última decisão, efetivamente, para apurar se esse tratamento merece ser oferecido a ele. E o juízo, é importante entender que o juízo, ele é, com relação à medicina, ele é leigo, ele conhece de leis, mas ele não conhece de medicina. Ele precisa do quê? Dos seus auxiliares, que são peritos. Então, num processo dessa natureza, é nomeado um perito, que vai fazer todo o procedimento e vai trazer ao juiz se aquilo realmente é algo efetivo ou se já existe outro tratamento elencado ali no rol que seria tão efetivo quanto aquilo. Então, é por esta razão que as demandas hoje caminham no judiciário e se alongam no judiciário, por conta de todas essas discussões. Doutor Nelson, vamos lá, mais um questionamento. A minha especialidade médica, ela é cirúrgica, né? Eu passei aí 30 anos da minha vida operando pessoas vítimas de acidente de carro, moto, ferimento por arma de fogo, arma branca, agressão física, enfim. E a gente tinha aí algumas dificuldades quanto ao uso de órtese e prótese, mas eu sempre tive muito critério, né, naquilo que eu solicitava para os convênios, né, para as operadoras, enfim. E a gente sabe que existe aí alguns profissionais que eles querem, né, colocar como verdade absoluta aquilo que eles indicam para o paciente. Então, é um questionamento e uma forma de a gente informar a população. Nós estamos falando aqui de medicamento, agora nós entramos em órtese e prótese, mas a pessoa que vai fazer ali uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, não, só pode ser aquela marca que é importada. Com esse rol taxativo, ele dá um amparo para as operadoras e também não deixa de contemplar o paciente. Eu quero que você dê entre um pouquinho, se é que você consegue prestar alguns esclarecimentos para a população que nos assiste, porque existe muitas vezes, não vou falar que haja de má fé, mas talvez não tão bem intencionado, alguns profissionais, eles querem, viu, Gabriel? Sim. Fazer com que a família ou o paciente, ele só possa receber aquela órtese, aquela prótese, que aquilo é o melhor, enfim. Está direcionado a um determinado produto. E laboratório, enfim, aquele fornecedor. E às vezes a gente sabe que a coisa não é bem assim. Então eu queria que o Nelson desse aí também uma explicada, desse uma fala quanto a isso. Do lado das operadoras e também do lado do paciente, né? Que é aquilo que a gente defende aqui, né, vereador Eduardo? Paulo, a sua pergunta ela é muito interessante e muito importante para que o consumidor entenda, para que as pessoas conheçam muito bem isso. E a sensibilidade do ministro Barroso, que foi relator desse julgamento, foi muito grande quando ele abordou essa questão. Como você bem ponderou, o paciente quer ver o seu problema resolvido, e a indicação do profissional médico, para ele, é inquestionável. Ele confia no profissional e ele pretende. O que buscou a decisão foi trazer segurança efetiva ao paciente, ao consumidor, que se um determinado tratamento, se um determinado medicamento foi prescrito, e se há algo similar, tão efetivo e tão seguro quanto aquilo, por que não utilizar aquilo que já houve, que já foi submetido aos órgãos de saúde de renome, já foram aprovados pela Organização Mundial de Saúde, e o objetivo é trazer segurança jurídica mesmo nessa situação e atender, proteger o consumidor para que ele não seja submetido a um tratamento ou algum medicamento que ainda, eventualmente, não tenha sido efetivamente aprovado, todos os testes tenham sido realizados. Então, a decisão em si procura proteger o consumidor numa hipótese dessa.
independentemente da indicação, se busca o melhor tratamento ao paciente. O rol taxativo, ele traz o rol, não é para impedir que outros sejam feitos, é para realmente dar segurança ao paciente que aqueles tratamentos, tudo aquilo constante do rol é seguro, é efetivo ao tratamento daquela doença. E há uma preocupação muito grande da ANS com relação a isso. Não é o objetivo diverso do que se possa imaginar, não é afastar a possibilidade de determinados tratamentos, e sim oferecer o que é de melhor, o que é de comprovado na medicina, com grande efetivo e segurança. Ô Nelson, para quem está nos acompanhando, para deixar ainda mais claro em relação a esse direito da vida, se um exame ele for negado e a pessoa ela entender que ela precisa daquilo, o plano de saúde, por ser privado, ele tem esse direito de negar, ele precisa justificar por que ele está negando aquilo ou não? Uma vez que o tratamento que se persegue, ele não está previsto no rol, simplesmente a operadora de plano de saúde pode responder, olha, não está previsto no rol, razão pela qual eu não vou oferecer o tratamento, não vou promover a cobertura do tratamento. Em algumas hipóteses, como eu disse, pode ser negociado isto. Olha, se realmente o paciente insiste nisso, o rol ele pode, por meio de um contrato administrativo, podem chegar a um acordo, o paciente assume, então, o risco, a responsabilidade, e o pagamento complementar entre um tratamento previsto no rol e aquele que ele pretende fazer. Essas exceções também estão no site da ANS ou não? Não, as exceções não. O site, o rol é taxativo mesmo, só aqueles que já houve aprovação da ANS. Eduardo. Doutor Nelson, eu quero que, assim, agradeço a presença do doutor aqui, acho fundamental todas essas explicações e não é nada pessoal, viu, Gabriel? Viu, Sim. Paulo Haddad? É que a gente tem que Certamente. entender e defender. Certamente. Mas eu entendo assim também, um ponto de vista. O doutor falou que o rol taxativo poderia ser negociado também nos planos de saúde, algum complemento desses tratamentos. Então, vamos colocar na hipótese de que uma pessoa quisesse estar segura através de um plano de saúde de todo tipo de doença que ela poderia ter. Então, os planos de saúde vão ter isso para oferecer também? Um plano de saúde que cobre tudo sem precisar de se preocupar com a lista e sem precisar de se preocupar com a ação na justiça. É um ponto que a gente coloca aqui, então, porque se a pessoa tiver condições de pagar, ela vai conseguir contratar um plano de saúde que cobre tudo, sem ter que passar por esse colegiado, por essas decisões. Outro ponto também que eu vejo nessa decisão é o seguinte: se ficar claro para a população, tá, que a questão é financeira, bom, a gente deixando a lista taxativa, os planos de saúde podem, com base na lista, não oferecer mais alguns tipos de exame, tratamento e remédio. Então, a empresa, o plano de saúde, vai começar a ter uma lucratividade maior, porque ela vai receber ali a mensalidade do consumidor, do paciente, e não vai ser obrigado mais a dar aquele tipo de tratamento. Então, consequentemente, é a impressão que passa hoje para a população. Se essa população se sentir prejudicada e amanhã 15% dos clientes de um plano de saúde saírem desse plano e migrarem para o SUS, o país vai ter que dar assistência, o município e o estado, para essas pessoas que estão evacuando do plano, e o plano de saúde, que garantia que ele tem de uma perda de 10%, 15% dos seus consumidores, ele vai ter condições de se manter no município e honrar com os compromissos dele, porque se você tem uma empresa com 1.000 pacientes e da noite para o dia, por conta de não ter cobertura eficaz sobre alguns problemas de saúde, essa empresa perde 20%, 25% desses pacientes. Como que vai ficar essas empresas também perante ao resto dos compromissos que ela tem? Então, são todos esses pontos aí que nos preocupam, porque o consumidor, ele quer ter garantia, ele quer pagar, mas ter um certo tipo de garantia. E eu não estou conseguindo entender nessa decisão do Tribunal de Justiça que eles vão ter essa garantia, porque toda vez que você tenta, todo mundo sabe aqui, que entrar hoje na justiça não é algo rápido.
É algo que demora, às vezes, 2, 3 meses, 4 meses. E, às vezes, a pessoa tem que gastar para entrar na justiça. Sim. Porque a pessoa está preocupada em comprar o remédio, garantir o tratamento, ainda tem que contratar um advogado. Porque se você depender, às vezes, do Estado, vai demorar. Então, todas essas preocupações é que traz esse debate, que eu já agradeço, doutor, de estar aqui, mas eu gostaria que você visse, desse um esclarecimento sobre isso, sobre essa linha, que essa acho que é a linha, Gabriel, que mais pega. É de você pagar o plano e você não ter a cobertura e a sociedade entender que essa decisão simplesmente é por questão financeira. Vai garantir para o plano de saúde que ele pode negar e ali já não ter aquele gasto com aquela ação na justiça. A ideia não seria promover que as operadoras promovessem e fornecessem um plano que tivesse uma cobertura ampla sem nenhum questionamento. Por quê? Em primeiro lugar, porque existe uma lei que regulamenta isso, estabelece que haverá que ter um rol mínimo de atendimento. Se ela estabelece, o contrato é feito com a cobertura de um rol já aprovado pela ANS, aprovado pelos órgãos técnicos responsáveis, no sentido de oferecer o que há de aprovado na medicina, o que há de segurança na medicina ao paciente. Então, não seria a hipótese de oferecer algo hipotético que ainda não foi, que não existe. Tudo que foi aprovado pela ANS, efetivamente, ele contratando o plano, ele teria cobertura. Então, não haveria possibilidade, então não vejo possibilidade de fazer algo amplo e restrito que o plano de saúde aceitasse, até porque segue uma orientação legal. Imagina o valor do que iria ser pago por... Vamos supor que você contratasse alguma coisa, eu tenho direito às... Nós tivemos, em realidade, né, agora, recente, pessoa que ficou entubada 2, 3 meses dentro de uma UTI, né? Enfim, vou contratar um plano que a gente tenha a possibilidade de fazer uso de uma UTI por 60 dias. Né, o plano ficaria inviável, enfim, mas era só para a gente tentar exemplificar que tem coisa que a gente não tem previsibilidade, né? Concordo plenamente com você. Não há previsibilidade, gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, a decisão veio no sentido de trazer a segurança jurídica, trazer respaldo, porque imagine também, e aproveitando até os comentários do Paulo, acho que isso foi muito importante, que nem sempre o tratamento, aquele tratamento médico indicado, pode ser o melhor ao paciente. Se o próprio judiciário também tem essa questão, né, de um juiz monocrático depois de uma junta, de um colegiado para decidir, né, por que na medicina também não se pode fazer isso? Quer dizer, não se discute a opinião de um profissional único, e sim se leva a uma discussão de um colegiado a respeito disso. E o que se faz, a ANS busca, é ter opinião no colegiado, de órgãos diversos, né, a fim de estabelecer o melhor tratamento para aquele paciente. Então, nesses termos, um contrato dessa natureza seria aí contrário às disposições legais. E não é objetivo nenhum do plano de saúde perder pacientes, perder usuários, muito pelo contrário. O que seu objetivo é trazer segurança efetivamente para eles. Tá? Eu entendo as considerações, mas jamais um plano de saúde, na minha opinião, uma empresa séria que milita no mercado, objetiva causar um dano ao consumidor, muito pelo contrário, ele segue a orientação da própria ANS. Então, ele vai oferecer tudo aquilo que é aprovado, efetivamente, tudo que tiver na ANS, estabelecido no rol, ele vai oferecer. Então, eu acho que não se trata aí de deixar, de evitar que o paciente tenha, que o consumidor tenha um tratamento, mas sim garantir a ele que ele terá todos os tratamentos que são efetivamente aprovados e liberados pela Organização Mundial de Saúde. Gabriel, dá licença um pouquinho. Ô Nelson, só para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Com
o rol taxativo agora, e voltando, né, na minha fala anterior, muitas das judicializações que eram feitas, né, judicializou aí um procedimento, um tratamento, era baseado naquilo que o profissional indicava, e a gente via que muitas das ações, né, que eram impetradas ou levadas aí no campo da justiça para ser contemplado aquele procedimento, algumas coisas não precisariam realmente chegar nesse ponto, porque teria, né, algo similar ou alguma coisa que pudesse atender a necessidade do paciente. Com esse rol taxativo, o número de ações impetradas ou ações, né, que para buscar o atendimento, você acha que elas irão diminuir? A coisa vai ter um critério maior para que o advogado, né, do usuário ele entre com uma ação, para a gente tentar também entender um pouco mais desse cenário. E voltando um pouco até com relação às considerações do Eduardo, e para responder a sua pergunta, é verdade que muitos consumidores acabam indo no judiciário e tem um custo no judiciário, sim, porque o Estado cobra para ingresso da ação. Mas também ele tem a possibilidade de buscar assistência judiciária, que ele pode ingressar quando ele prova que efetivamente ele não tem a capacidade de pagar um determinado processo em prejuízo ao sustento próprio. Então, e até tem determinadas... A Facamp, por exemplo, faz um trabalho muito interessante nisso, atendendo a população carente. E então o consumidor pode ir no judiciário, aquele que necessita e provar que necessita, ele pode pleitear o tratamento no judiciário. E, como eu disse, nós temos uma cultura de litígio. O Brasil tem essa cultura, nós temos essa cultura de buscar o judiciário para resolver tudo. Não é à toa que o judiciário tem um volume muito grande de processos a serem julgados. E, então, a questão, ainda, eu acredito que ainda, mesmo se tornando taxativo, ainda haverá uma continuidade de demandas no judiciário, até porque não houve conformismo com a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Já houve a interposição de ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Barroso tem lá as ações para julgar, né? O próprio IDEC entrou, o Instituto de Defesa do Consumidor, entrou com ação para discutir a inconstitucionalidade. Também, né, que já tramitam lá no nós temos aí, acho que, se não me falha a memória, acho que 14 senadores já se debruçando nessa pauta, mais de 50 deputados, né, e assim, ecoou muito fortemente no Congresso, né? Então, vários projetos de leis, né, que para contemplar esse tema. Exatamente. Traz um medo, né, doutor? Porque pandemia, a luta nossa, né, para garantir saúde no município, em uma decisão dessa, nesse momento, então, deixa meio... Já que nós estamos falando, né, do Supremo ter tido essa fala, enfim, o ministro Barroso, existiu, e a gente teve nesse plenário aqui algumas falas de alguns vereadores, falando até da criança que tem lá o autista, né, o espectro, transtorno do espectro autista, e com preocupação que se ele seria atendido, né, porque muitas vezes a coisa é muito multiprofissional, né, terapeuta ocupacional, às vezes fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim. E eu vi que a decisão, ela contempla, né, as crianças que estão em tratamento, enfim. Se quiser também passar um pouquinho por isso, quiser até para a população que está nos assistindo também ficar ciente do que está acontecendo, né, alguns tratamentos que já vinham sido contemplados, enfim. Eu vi lá esquizofrenia também, paciente que psiquiátrico. Se o senhor puder falar alguma coisa, se tiver, né, isso aí bem, eu acho que está bem fresquinho na cabeça, passa para a nossa população também, seria importante, né, o vereador Eduardo? Com certeza. O pessoal busca muito a ecoterapia. Ecoterapia, isso é um rol de...
Alguns tratamentos, o que se discutiu muito, né, a respeito da cobertura do rol, né, foi o tratamento aos autistas, e é algo muito delicado, algo muito discutido, mas a dinâmica, ou vamos dizer, a falta de consenso ainda com relação a isso é no próprio meio médico, e não efetivamente com relação à decisão judicial, ao rol. O que se tem é uma discussão técnica a respeito da efetividade desses tratamentos, considerando outros que já existem. Não é uma discussão, é importante que a população entenda nesse sentido, é uma discussão técnica, uma discussão no meio médico a respeito da efetividade desses tratamentos. Alguns profissionais médicos indicam esses tratamentos e alguns deles não têm a cobertura taxativa no rol. E o rol já traz aí determinados tratamentos específicos ao autista, traz sim, já está lá. Diversas discussões que foram trazidas ali de hoje já tem a cobertura no rol. Mas há outros que não têm. Então, estes outros ainda demandarão uma discussão bastante grande no próprio meio técnico, né, para depois poderem ser incluídos ou não no rol taxativo. E, por conta disso, ainda poderão gerar discussões jurídicas sobre esse tema. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Doutor, em relação aos autistas, quem é a melhor pessoa para poder dizer se o tratamento está tendo uma evolução ou não seria, na minha opinião, com certeza, seria o pai e a mãe. E muitas vezes é contraditório até que o médico diz. E também com base nisso, não é desmerecendo decisões, mas tudo que se passa por decisões humanas, nós somos passíveis de ter falha. A gente vê recentemente aqui o caso da menina com 11 anos. Grávida, e foi a decisão de uma juíza que levou tudo aquilo ali. Todo aquele prejuízo emocional da família, desgaste. Então, é uma pessoa que decidiu. Então, hoje, a preocupação nossa é exatamente esse ponto aí. Quem decide, quem vai decidir, como que vai ser decidido. O doutor falou, e o Paulo Haddad, aqui vereador, disse bem claro, um plano de saúde que pode cobrir tudo vai ficar imenso, mas o próprio doutor falou que certos tipos de procedimentos poderão ser discutidos ao longo do pedido e ali vai ser negociado um valor adicional. Só que a gente não consegue dimensionar quanto que isso custaria. Aí, na hora da doença, a pessoa vende uma casa para garantir o tratamento. Então, você entendeu, doutor? Então, é uma discussão que eu acho que tem que continuar esse debate, tem que chegar no entendimento que fique bom. E, claro, eu acredito que para todos os lados, principalmente para a sociedade, né? Eu concordo plenamente com você que o debate a respeito desse assunto ele deve continuar, ele vai continuar assim, até porque algo relativo à saúde é muito sensível, à família, aos pacientes. Mas, de novo, é importante que a gente deixe bem claro isso, a população precisa entender muito bem isso. O rol é taxativo, mas não é taxativo absoluto. Ele permite exceções, desde que efetivamente atendidos a alguns critérios técnicos objetivos. Então, isso é muito importante. Tá? Isso tem que efetivamente constar. Vereador Eduardo Magoga, no Brasil, mais de 49 milhões de pessoas possuem plano de saúde. Houve um aumento em relação a 2021 de 2%. Então, por mais que nós estamos na pandemia em que muitas pessoas tiveram a perda de renda, essa preocupação com a saúde, acho que ela ficou evidente e por isso essa procura ela aumentou. Essa decisão do rol taxativo, você entende que fere uma proteção econômica do cidadão? Sim, no meu ponto de vista, eu acho que fere sim. Porque, igual eu volto a dizer, o ser humano ele não nasce com uma pré-determinada doença. A pandemia. Quem poderia imaginar? Como que seria o tratamento da pandemia? Quanto
Tá lá no rol taxativo sobre a nossa pandemia da Covid-19. Então, o ser humano ele vai desenvolver vários tipos de doença ao longo Então, isso daí tem que ser garantido. Então, a partir do momento que você paga em um plano de saúde, todo mundo sabe que não é barato. Uma pessoa que tem mais de 60 anos paga R$ 2.000, R$ 2.500 de plano de saúde. E aí vai chegar num determinado momento que ela vai precisar de conversar com o colegiado, vai conversar com a diretoria do plano de saúde para poder passar um problema que surgiu aos 60 anos de idade. E ali ainda vai ter um custo adicional. Então, eu acho que é um pouco inviável, porque a gente discute também um ponto de vista, doutor. Você paga seguro do carro 10 anos e nunca usa. Quando você precisa de usar, você quer ter garantia dele. Uhum. Por mais que está lá expressamente escrito que você tem que pagar mensalidade, mas essa é a insegurança que a pessoa não quer ter. Você pagar durante a sua vida toda um plano de saúde, não precisou de usar, e quando você usar aquela doença que se desenvolveu naquela pessoa, o plano não cobre porque a lista é taxativa. E aí os mecanismos que existem de negociação, de diálogo, é muito difícil. A gente sabe que na prática é difícil. Então eu acho que o consumidor está sendo prejudicado sim. E também quero aproveitar aqui, Gabriel, registrar a presença aqui na nossa reunião do vereador Carlinhos Camelô. Foi ele que trouxe o assunto em plenário sobre os autistas, doutor. Sobre os autistas. Então quero registrar. Obrigado, vereador, de você estar aqui presente. E como eu e como o vereador Carlinhos Camelô fazemos parte da Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor, fica aqui registrado a nossa, né, vereador? O nosso posicionamento sobre a lista a lista e a decisão do Supremo tornando a lista aí taxativa. Sem dúvida, por isso esse assunto que surgiu através da comissão, o debate que está acontecendo, surgiu na Comissão de Economia e Direitos do Consumidor, e por isso que aqui no Questão de Ordem a gente está debatendo este assunto também. Nelson. Essas discussões, eu acho que elas são muito, muito saudáveis, são muito importantes. É importante se discutir e refletir a respeito dessas questões, mas eu acho que um ponto a ser aqui destacado, que vale a pena também esclarecer muito bem o consumidor que procura o plano de saúde, uma coisa muito clara e evidente que tem que ter em mente é que o dever, a obrigação do oferecimento de saúde é do Estado. E por isso que se fala de saúde suplementar. As operadoras do plano de saúde promovem um tratamento suplementar. Quer dizer, suplementam aquilo que o Estado faz ou não consegue fazer. Então, é nesse sentido, a obrigação é do Estado. E quando o consumidor procura o plano de saúde ou procura algo suplementar, é muito importante que ele entenda que o Código de Defesa do Consumidor traz lá uma série de princípios que devem ser seguidos, e o plano de saúde sempre segue, ou procura seguir estritamente aquilo, principalmente com relação à transparência. Porque há um órgão regulamentador, que é a Agência Nacional de Saúde, que discute quais são os tratamentos que deve ter, e o plano de saúde cumpre estritamente aquele rol. Então, não se trata... É importante que se entenda que em momento nenhum se quer enganar o consumidor, quer confundir o consumidor, não quer se dar transparência. Muito pelo contrário, é como eu estou dizendo. Basta o consumidor entrar no site da ANS e consultar lá no espaço Meu Consumidor, e ele vai ver, ele vai conhecer o rol. Então, se ele tiver interesse de contratar um plano, ele vai saber previamente quais os tratamentos que estão ali elencados. Tem a escolha de fazer ou não fazer o plano, ou optar por um outro plano com valor maior. Isso vai depender de uma negociação financeira, de escolhas que cabe ao consumidor e que deve, no momento de elaboração do plano, ser muito bem orientado com relação a isso. Aquele que procura um tratamento dessa natureza, que tem um filho autista, que tem uma situação delicada, eu sei que isso é muito complicado, mas ele é muito bem esclarecido na hora do plano. De novo, suplementar. A obrigação é do Estado com relação à saúde.
Até sobre este assunto, eu li um artigo do Antônio Penteado Mendonça no jornal Estado de São Paulo, e ele estava concordando com essa decisão do STJ, e eu abro aspas agora para algo que ele disse para a gente poder debater. E ele diz assim, ó, se o rol da ANS fosse considerado exemplificativo, haveria um absurdo jurídico, já que os planos de saúde privados teriam maior abrangência do que o SUS, ficando obrigados a atender ilimitadamente a todas as solicitações médicas, fecho aspas. Então, para ele, plano de saúde não seria complementar, né? Seria o provedor universal, e aí esse libera tudo na prática, é isso que se considerou na justiça, Nelson? Exatamente. A grande preocupação, e como eu disse, o ministro Salomão deixou muito claro isto na decisão dele, do dia 8, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido que em nenhum país do mundo existe esse rol aberto, possibilidade de que se possa atender tudo o que é pretendido. Isso seria inviável, isso não seria possível. Então, eu concordo nesse aspecto com a afirmativa da publicação, que realmente se tornaria algo inviável e como eu disse, a decisão buscou trazer uma segurança jurídica à questão, a relação entre paciente e operadora e proteger efetivamente o paciente. Eu também concordo. A gente não está aqui para defender a operadora, não está aqui para tomar lado nenhum. Eu acho que a gente tem que ser bem pragmático, né? Nós temos que ser. Claro que aqui nós estamos nessa casa de leis é para proteger a população, trazer aí a baia nessas discussões e tentar fazer com que sejam respeitados todos os direitos e deveres, né, seja do consumidor, das operadoras, enfim. Mas pelo que eu, né, pude me debruçar e analisar tudo que foi elencado, votado e contextualizado, é que isso traz uma segurança jurídica, né, tanto para as operadoras, que elas têm aí, sim, se sentem obrigadas a cumprir aquilo que está no rol, e também um amparo legal para a população, sem deixar de atender algumas eventualidades que possam não estar contempladas no rol. Eu tenho um questionamento, se eu for, a gente tem operadoras e operadoras, né? Planos e planos de saúde. A gente tem coisas que são boas, que elas honram os seus contratos, e outras que não estão muito preocupadas com o consumidor. Se eu contratei determinada operadora, ela pode não contemplar contratualmente, está dentro do contrato dela, alguns procedimentos que fazem parte do rol, ou elas têm a obrigação, sim, a partir do momento que eu contratei aquele plano de saúde, ele me oferecer tudo que está no rol taxativo. Porque assim, vamos colocar ali alguma coisa bem real. Plano odontológico, por exemplo. Você tem direito a 2 ou 3 procedimentos, A ou B, enfim. Isso aí não faz parte de um todo naquilo que está contemplado pela ANS. Então, a operadora ela pode restringir algo que hoje está contemplado pelo Supremo Tribunal de Justiça dentro do escopo lá, dentro do rol da ANS? Os planos, chamados planos regulamentados, aqueles que obedecem fielmente à Lei 9656 e os planos atuais, eles estabelecem a obrigatoriedade da operadora de atender o rol estabelecido pela ANS. Na hipótese de descumprimento da operadora, ela está sujeita a sanções administrativas pelos órgãos administrativos aí, da própria ANS com relação a isso. Estarão sujeitas também à responsabilização perante o Poder Judiciário, sem dúvida nenhuma. Mas sim, uma vez estabelecido o plano, deve atender o rol estabelecido pela ANS. Às vezes a gente vê alguns planos de saúde e fala, não, isso cobre, isso não cobre, e está dentro daquilo que, né, vereador Eduardo, está dentro do rol da ANS que a gente, né, nós vimos, são mais de 3.360 e poucos procedimentos, medicamentos, enfim, está contemplado lá.
Doutor, 6 ministros votaram a favor da decisão e 3 votaram contrários. Esses 3 ministros estão errados, na opinião do doutor Nelson? O importante aqui é avaliarmos a decisão como um todo e o entendimento que tem o judiciário. A questão chegou ao STJ exatamente porque há decisões divergentes. Já havia outras decisões, recentes decisões do próprio STJ, ainda não da sessão toda, mas de alguns ministros, no sentido que o rol seria exemplificativo. Eu não entendo aqui, não digo que seria uma decisão errada, mas é a forma de analisar uma situação e, de novo, por isso que é levado a um colegiado maior, porque a maior quantidade, o maior número de pessoas e ministros decidindo determinado assunto, se objetiva alcançar uma decisão que se adeque efetivamente à necessidade do consumidor. O que o tribunal faz? O que o judiciário faz? Ele aplica a norma a um fato concreto. O que é levado à discussão no judiciário? Um fato concreto. Eu preciso de um determinado tratamento e eu preciso entender, portanto, se o rol é taxativo ou exemplificativo. Somente um colegiado, somente o maior número de pessoas voltadas, de julgadores voltados àquela questão, vão proferir uma decisão melhor. Então, na minha opinião, o que se deve analisar aqui é que o número maior de julgadores se convenceram da melhor aplicação da norma a este caso, que é com relação ao rol taxativo. Com relação àqueles que votaram contra, que não têm essa opinião formada, também tem que respeitar o entendimento deles, mas foram vencidos pela maioria. Vereador Paulo Haddad, do ponto de vista da saúde, é comum nós lermos reportagens, artigos sobre a evolução da medicina, sobre tratamentos alternativos que muitas vezes garantem a vida de um paciente ou prolongam por mais um tempo a saúde. A recusa de uma terapia, de um tratamento para uma pessoa, por exemplo, com um autismo, do ponto de vista da medicina, é prejudicial? Sem sombra de dúvidas, né, Gabriel? A gente sabe que o direito à saúde, ela faz parte da nossa Constituição. Enfim, eu acho que todos, né, são sensíveis ao tratamento, seja, né, do autista, quando diagnosticado precocemente, a gente sabe hoje, quando o diagnóstico é precoce, você já tem o entendimento que o transtorno do espectro autista faz parte da realidade daquela criança, ela tem ali uma gama de tratamentos, ações, terapias que podem dar lá na frente um resultado maravilhoso para que ela tenha aí uma vida normal, praticamente normal, dependendo do grau, né, desse transtorno do espectro autista. Então, é importante que a gente tenha contemplado toda a gama de tratamentos, seja para essa necessidade específica, seja para alguns medicamentos, como o próprio vereador Eduardo Magoga citou aqui. Nós temos a medicina hoje, nós temos um exemplo bem né, atual. Nós tivemos a vacina da Covid em tempo recorde, mas porque a ciência já vem se debruçando em outros experimentos, né? Importante que a população saiba que essa vacina que nós tivemos agora, ou as vacinas que a gente teve acesso agora, elas já vêm sendo trabalhadas lá atrás, o SARS-CoV-1, né, quando teve lá um primeiro surto. Então, isso não é desconhecido. E toda essa tecnologia, hoje ela vem para atender demandas da população. Hoje, a gente vive mais de 80 anos, a nossa geração... Eu posso falar nossa, porque a sua não, Gabriel, a sua não. Tá, ok. Posso falar nossa aqui, porque eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. É uma geração para 100 anos. Quem está nascendo agora para 120 anos. Você deve chegar aos seus 110. Espero que sim. Enfim, a gente está numa evolução muito rápida, dinâmica. Hoje você fala de celular,
né? Você compra o celular hoje e amanhã ele já está obsoleto. Então, a medicina não é diferente, né? Nós temos engenharia genética, temos novos medicamentos, pesquisas de base que são importantes. Por que o pesquisador está fazendo uma pesquisa com determinada planta, você não vai servir para... Não, vai tirar dessa planta um princípio ativo que vai servir lá na frente para atender alguma necessidade, seja de alguma doença que até então, né, não tinha tratamento. Hoje se vive, né, com hipertensão, se vive com diabetes, né, os HIV positivos, né, com toda esse expectativa de vida maior. Já temos netos de HIV positivo, né, da década de 80, enfim. A medicina evolui muito em tempo real e é importante que toda a população tenha acesso a todo e qualquer tipo de tratamento. E esse rol taxativo, na sua visão, restringe o acesso a essas novas terapias? Eu acredito que não. Por quê? Porque o próprio Dr. Nelson já falou, e eu também fui atrás, pesquisei, a inclusão de novos procedimentos, ou novos medicamentos, ele era a cada 2 anos. Agora, ele é a cada 6 meses. Eu tenho certeza, isso não é estático. Daqui a um tempo, a gente terá aí uma redução nesse prazo para que quase que em tempo real seja oferecido tais terapias para que as pessoas tenham acesso num curto espaço de tempo. Nelson, sobre a lógica do mercado, o lucro das operadoras privadas, que durante a maior crise sanitária mundial, que é a Covid-19, de acordo com algumas reportagens, aumentaram os rendimentos em mais de 50%. Recentemente, em abril, tiveram o maior reajuste da história, um acréscimo de 15% aos usuários de plano de saúde. Em pouco tempo, algumas decisões que a gente pode dizer que favoreceram os planos de saúde. Os usuários que se sentiram prejudicados com este reajuste recente, agora com o rol taxativo, restringindo um pouco, ou alguma coisa algum procedimento que ele fazia hoje que pode ser negado. Isso abre uma margem para ele juridicamente questionar essas decisões ou não? Com relação a isto, o rol taxativo hoje trazido nessa decisão que nós estamos comentando aqui, traz às operadoras do plano de saúde uma previsibilidade muito forte com relação ao que se terá, os tratamentos que ela terá, considerando os contratos que ela tem. Então, diante dessa previsibilidade, ela pode estabelecer preços mais justos e favoráveis até ao consumidor, pode se organizar melhor. Então, creio que nesse sentido haverá um ajuste muito bom, ela vai conseguir fazer um ajuste muito bom. Isso pode acontecer, se eu fazia um procedimento e agora eu não tenho mais, eu consigo questionar e falar, então eu quero abaixar minha mensalidade, por exemplo. Ele pode questionar isso, se ele tinha acesso a um procedimento e agora ele não tem mais? A discussão de valores que ele hoje paga, não é que ele tinha um procedimento. Os procedimentos que já foram concedidos, eles continuarão sendo realizados. O que já foi, não mexe. O que já foi concedido, continua. Determinadas decisões judiciais, enquanto não esgotarem o julgamento, elas permanecem válidas. Então, se alguma decisão ainda de primeiro grau que está sujeito ao recurso determina a cobertura de um determinado procedimento, assim vai continuar. Então, não é por isso que vai se negociar com o plano, não, porque ele vai continuar tendo tratamento. Então, essa hipótese não ocorrerá. O que pode acontecer, diante dessa previsibilidade para novos planos, para novos reajustes, é que pode haver aí uma flexibilização. Vereador Eduardo Magoga, o senhor é favorável a um projeto vindo do Congresso que estabelece que os planos de saúde são obrigados a cobrir procedimentos, medicamentos, eventos necessários à melhor atenção à saúde do consumidor ou do beneficiário? Olha, no meu ponto de vista, Gabriel, eu acredito que é mais fácil você fatiar o prejuízo em muitos do que você hoje cortar de poucos e deixar eles sem opção de um tratamento. Então, hoje, no meu ponto de vista hoje, respeitando a decisão e pensamento dos colegas que querem trazer uma segurança jurídica para os planos, que, de repente, amanhã, se a ANS colocasse tudo que se faz hoje no rol, não estaríamos nem discutindo isso. E já deixaria
com segurança jurídica às empresas e, de repente, poderia até ter aí uma redução até também no valor do plano de saúde. Mas só que isso daí está muito longe da realidade. Então, hoje, para garantir que a população tenha esse atendimento, eu sou de acordo aí que não tem. Eu sou favorável ao consumidor e eu acho que isso tem que ser analisado novamente e sou a favor dessa ação na justiça para que a gente consiga reverter isso daí através do Senado, ou então o Senado, o STF. Sobre este assunto, então, Nelson, o STF, Supremo Tribunal Federal, discutiu há alguns anos o dever do Estado em fornecer medicamento sem registro na Anvisa, e foi negado o dever do fornecimento com algumas exceções. Portanto, levar este assunto ao STF, a tendência é que se mantenha a decisão do STJ, para quem for procurar se esse assunto vá ao STF, com base no que ele já negou este acesso ao medicamento que não estava na Anvisa. Você acha que pode haver uma outra discussão, um outro entendimento no STF? E esse assunto pode ir ao STF? Existe essa possibilidade? Sem dúvida, como nós já comentamos, né, esse assunto já foi para o Supremo Tribunal Federal. O Partido Rede e Sustentabilidade ingressou com ações diretas de inconstitucionalidade, e esse assunto está sendo discutido, então, lá. O próprio IDEC também entrou com ações. Então, hoje, não há decisão ainda, está com o ministro Barroso para decisão. O assunto pode ter alteração, pode sim, pode ter uma apreciação diversa do que aconteceu no passado, pode ter. Porque, como nós dissemos, uma determinada decisão por um determinado órgão é submetida depois a um órgão colegiado maior. E pode haver decisões diversas com relação a isso. E o objetivo é sempre unificar. Então, o que o Superior Tribunal de Justiça fez agora? Levou para a sessão, objetivando unificar algumas decisões que já tinham. Já havia, desses próprios ministros que foram vencidos, já haviam decisões anteriores contrárias a isso, e se unificou de uma determinada forma. E se busca, então, agora no Supremo, a reanálise dessa situação, e estará sujeita à discussão, sim. Pode haver entendimento diverso, ou pode ser mantida a decisão já proferida anteriormente. Nós estamos nos encaminhando já para o fim do nosso Questão de Ordem. Hoje o debate sobre o rol taxativo, sobre os procedimentos, a cobertura por parte dos planos de saúde. Começo com você então, Paulo Haddad, já agradecendo a disponibilidade do seu tempo com o Questão de Ordem, todas as informações, os questionamentos que foram trazidos. E daqui para frente, o que você espera? Mais discussões, que daqui 6 meses se amplie, ou satisfeito com a forma como foi feito? Agradeço desde já a sua participação em Questão de Ordem. Gabriel, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, da gente estar trazendo aqui, né, no campo das discussões, das ideias, né, uma reunião, né, um debate tão profícuo, tão produtivo, né, com o vereador Eduardo Magoga, com o doutor Nelson, né, prestando aí bons e importantes esclarecimentos para a nossa população. Eu tenho certeza que esse assunto ele vai se estender por um bom tempo ainda. Nós temos aí alguns senadores, alguns deputados se debruçando, né, sobre esse tema, que a legislação ela é federal. Infelizmente, nós, vereadores, nós podemos eventualmente questionar, sugerir, apresentar aí algum requerimento, algumas moções de apelo, né, para que as coisas tomem um rumo diferente. Mas eu não tenho dúvida, Gabriel, de que esse assunto ainda ele vai se prolongar por um bom tempo. E a gente espera que as coisas elas acabem chegando num consenso e que isso possa, de alguma forma, contemplar tanto os planos de saúde, porque eles possam ter aí, sim, a possibilidade de oferecer uma saúde suplementar à nossa população, né? Já vista que o Sistema Único de Saúde ele já está bem impactado com tudo que aconteceu, que vem acontecendo, enfim, ele presta aí uma saúde de excelente qualidade, né? Se não fosse o SUS, a gente teria
tido uma sorte muito, né, diferente do que nós tivemos. A situação da pandemia teria sido muito mais catastrófica, mas também a gente tem que ver o lado do consumidor, né? Como muito bem contextualizado aqui pelo vereador Eduardo Magoga. Eu acho que é importante nós, enquanto legitimamente eleitos, né, pelo voto popular, nós tenhamos, né, bem sedimentado aquilo que a gente tem que fazer, é defender a população, seja ela naquilo que for mais importante, transporte, educação, e aí hoje a gente está discutindo saúde. Então, eu espero que as coisas caminhem em bom tom para que a gente tenha aí contemplado as necessidades dos planos, que eles tenham aí uma saúde financeira para apresentar, né, uma medicina de qualidade, um produto de qualidade para a nossa população. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nós aqui agradecemos a presença do vereador Paulo Haddad, que é presidente da Comissão de Política Social e Saúde. Vereador Eduardo Magoga, presidente da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor da Câmara de Campinas. Também agradeço a disponibilidade do seu tempo com o programa Questão de Ordem. Faço o mesmo questionamento, os próximos passos, como é que você enxerga essa discussão? Gabriel, quero te parabenizar. Esse programa Questão de Ordem, ele é um programa que ele faz bastante diferença aqui no município de Campinas, porque traz para a população a oportunidade de conhecer sobre diversos assuntos. Então, parabenizo você e toda a equipe, porque vocês estão sempre aí bem atuante e trazendo essa informação para a população de Campinas. E não só de Campinas, todos que possam acessar. Também quero agradecer ao Paulo Haddad, vereador da Comissão de Saúde, vereador que está sempre em atividade, doutor Nelson, porque a saúde está sempre em discussão, principalmente nesse momento, e agradecer também o doutor. Quero fazer uma referência sobre a nossa comissão, Gabriel. Economia e Direitos de Defesa do Consumidor. Então, hoje a gente tem um contraste, né, entre garantir a economia de uma empresa, de um plano de saúde e o consumidor. Então, é isso que a gente traz hoje aqui. Como presidente dessa comissão, também defendemos aí a geração de emprego, a saúde financeira das empresas, mas também a gente tem que defender os direitos do consumidor. Então, eu acredito que, como o Paulo Haddad falou, e o doutor também apresentou, isso aqui é só um aperitivo para alguns dias aí a gente está discutindo isso daí numa amplitude maior, com a sociedade participando, com os nossos ministros, com os nossos senadores, nossos deputados. Então, quero agradecer essa oportunidade e vamos ficar atento aí para que seja tomada a decisão a correta, né? Aquela que vai atender todos os lados e, num consenso, a gente possa ter uma decisão justa. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Nelson Freitas, bacharel em Direito, pós-graduado, mestre em Direito Processual Civil, professor de Direito Civil. Muito obrigado também pela disponibilidade do seu tempo com Questão de Ordem, com todas as informações que foram trazidas aqui, de grande valia para todos que estão nos acompanhando, e os próximos passos, o que você espera dessa discussão e como é que a sociedade deve participar deste assunto. Gabriel, em primeiro lugar, eu agradeço mais uma vez o convite, essa grande oportunidade aqui, desse debate, de um assunto tão importante para a população. Então, parabenizo você e ao programa por trazer. E digo, uma grande satisfação minha poder conversar aqui com o vereador Paulo, com o vereador Eduardo, e saber que essa casa, né, o legislativo, tem pessoas tão preocupadas com essa questão, com a questão da saúde, com esse envolvimento, e ligados, evidentemente, com decisões recentes, assuntos recentes que estão sendo tratados. É muito importante ver essa casa preocupada com isso, importante ver os senhores preocupados com isso. Isso traz uma grande satisfação e muito bem preparados com relação a esse assunto. Então, é uma grande satisfação, agradeço muito a oportunidade desse debate, que acho que só engrandece e traz para nós aqui uma reflexão muito boa. Eu espero que isso tenha colaborado com a população. É importante que a população compreenda isto que está acontecendo, esse debate que está sendo levado. E, afinal de contas, o consumidor é aí sempre o vulnerável. A nossa Constituição trata o consumidor como vulnerável. Então, ele tem que ser muito bem esclarecido. Tem que haver muita transparência com relação ao consumidor. Então, é isso que nós buscamos aqui, é levar transparência.
e também ponderar o trabalho que está sendo realizado pela ANS, o trabalho todo que está sendo realizado pelas operadoras do plano de saúde suplementar, no sentido de bem atender, agir com bastante transparência e, de novo, destacar que o relatório deste julgado que nós discutimos aqui, e, mais uma vez, eu entendo que ele foi muito sensível em abordar todas essas discussões, mas é algo que certamente não vai parar aqui, é algo que ainda demanda muita discussão na sociedade, uma discussão ampla no judiciário ainda, e nós ainda não sabemos como serão as próximas decisões relativas a esse assunto, mas já temos alguns pilares que deverão ser seguidos, observados, sem dúvida nenhuma, mas vamos torcer, sim, para que prevaleça, sim, a melhor aplicação aí do direito, da norma, efetivamente, a esse caso. E, mais uma vez, muito obrigado. Foi um grande prazer discutir esse assunto com vocês. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a presença do Nelson Freitas, professor, advogado, e eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído, né, dado informações para você ficar bem informado em relação ao rol taxativo dos planos de saúde, já que este é um assunto bastante pertinente, com alterações que aconteceram há pouco tempo. Questão de ordem fica por aqui. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.